Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Fut Hub Podcast. Estamos trazendo convidados para falarmos sobre as relações do executivo de futebol e preparando um conteúdo super especial. Falaremos sobre as experiências e trajetórias dos profissionais convidados. E nessa temporada, Diogo Bittencourt se junta a Fernando Carvalho no comando dos microfones. Siga o Fut Hub nas redes e curta o nosso conteúdo. Fique agora com o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Iniciando mais um Fut Hub Podcast. Hoje vamos falar de um assunto aqui que meu companheiro nessa jornada gosta pouco, categoria de base. Então convido o Fernando Carvalho aí para apresentar o nosso convidado. Bom, boa tarde a todos, boa noite, nossos seguidores que têm nos acompanhado aqui nos nossos podcasts. Hoje nós vamos falar com um profissional com grande atuação na área, o Wilson Souza, que trabalhando no internacional basicamente em vários setores, com várias atividades, e nós queremos, Wilson, te receber aqui, te explorar nesse conteúdo de categoria de base, que eu reputo dos mais importantes numa gestão, que através da boa formação de atletas, né, dos processos bem aplicados na formação, tu consegue não só ter retorno técnico dos teus profissionais, como também retorno financeiro pelas grandes vendas que acabam sendo feitas. Então, nós queremos começar lá do princípio, né? Que é a iniciação dos meninos de 8 anos, de 10 anos, esse molde novo que nós temos visto aí no mercado, os principais clubes que estão revelando jogadores hoje, Fluminense, Santos e Atlético Paranaense, começando no futebol de salão, né? Queremos fazer uma retrospectiva de quando isso começou e qual é a metodologia que é implementada para esse tipo de formação. Depois, a formação em campo livre, né? Nós queremos falar sobre isso, que é um reclamo dos profissionais, e eu também, pela experiência que tive lá atrás, jogador jogar na terra, no terrão, no campo ruim, né? Ter a iniciativa, ter a audácia, fazer a jogada individual sem estar preso a esquemas táticos. Como é que tu vê isso, como é que funciona? Depois, a metodologia já mais formal, a partir dos 13, 14 anos, onde o futebol praticado já é em busca da excelência e também em busca de competições que te trazem títulos, que te trazem projeção, e depois a transição dessa idade para sub-19, sub-15, sub-17, sub-19 e o sub-20. E por último, o sub-23, né? Que eu preconizo que deva haver na maioria dos clubes, não nos clubes que podem comprar jogadores a qualquer preço, mas aqueles que não podem comprar, como é o caso do Inter, como é o caso do Grêmio, do Curitiba, né, do Atlético Paranaense, que é um exemplo, né, de utilizar o Sub-23. Então, fiz esse longo preâmbulo para ver quais são os temas que nós vamos abordar aqui, e eu queria te dar as boas-vindas nesse momento. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar sobre futebol, sobre base, principalmente, porque a gente é um país dito como um formador, exportador, enfim, revelador de talentos, né? E aqui nós estamos numa região que é a região sul, que é uma região muito forte na história do futebol brasileiro, sempre alçou pessoas, assim, jogadores com muita qualidade, muitos requisitos importantes. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer e, assim, a base, a gente costuma falar que é um assunto fascinante, assim, às vezes é um trabalho quase que artesanal, porque tu tem anos, assim, para formar um jogador, desenvolver. É como se fosse uma grande escola, né? Só que voltada para o futebol. Então, essas fases todas, a gente, às vezes, talvez não dê o valor a cada detalhe que precisa ser dado. Então, discutir sempre é bom, porque é um processo de melhoria. A base que era de 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, não é a mesma que é hoje. Então, a gente precisa também acompanhar esse desenvolvimento, não só do futebol, como da formação de jogadores. E a primeira questão ali sobre o início, né, dos jogadores, enfim, a gente tem que pensar numa situação um pouco maior, assim, né, uma situação nacional, de educação, enfim. Aqui nós moramos num país que todo mundo que nasce praticamente menino, e agora a gente está, né, com o advento do futebol feminino também, mas já nasce com time de futebol, já nasce com uma, né, o pai gosta, o tio gosta, então já tem uma certa expectativa desde o início,
né? E aí começa ali a caminhar, ter o desenvolvimento motor bem cedo, e aí tu vai tateando a bola, vai tendo contato com a bola. E aí lá pelos 5, 6 anos, tu começa a ter um pouquinho mais de noção e aparecem as escolinhas. Hoje já tem escolinha até com menos, né? Com 3, 4 anos, assim. Mas começa esses lugares que tu pode jogar, ou numa escolinha, ou com o pai em casa, ou na rua, que infelizmente eles estão cada vez mais restritos por uma série de questões sociais, mas tu tem essa possibilidade. E aí depois, ou na própria escola também, e aí depois já começa esse envolvimento um pouco maior, né? Que aí é a escolinha de futsal, o clube que tem um time de futsal, e aí tu convida aquele guri que tá se destacando na escola, vamos jogar aqui, vamos jogar ali e tal, e aí começa. Então, assim, eu acho que o princípio é sempre a criança brincar com a bola. Ela tem que brincar com a bola, tem que se divertir, ela tem que ter estímulo. O ideal é que ela sempre jogasse num lugar que tivesse parede, que tivesse um campo aberto, alguma coisa que ela pudesse, porque é ali que é o início do próprio atleta. A gente, depois nós vamos fazer outras modificações, nós vamos condicionar uma série de coisas, mas ele começa muitas vezes em casa, ele começa no ambiente familiar, ele começa naquele lugar que ele tem primeiro contato com a bola. E aí sim, aí ele passa às vezes incentivado por professores, por pais, por família, ele passa a frequentar esses lugares que geralmente são no futsal. Aqui no Brasil nós temos essa cultura muito forte, né? Que é a do futebol de salão. Por muito tempo foi o esporte mais praticado, inclusive, né? Porque é fácil, tu reúne menos gente para jogar num ambiente, tu consegue mobilizar mais as pessoas para jogar com 10 pessoas ali, ou às vezes até menos, tu joga. Então, os pequenos, eles começam muito ali, por causa da bola, por causa do espaço, por causa de uma série de coisas. E às vezes isso nem é pensado, Diogo e Fernando, por quem organiza o esporte. Porque, por exemplo, assim, existem países, e a gente teve um certo contato com alguns países da Europa, que os caras com 5, 6 anos eles já começam a jogar num ambiente menor, 2 contra 2, 3 contra 3, já numa certa prática, vamos dizer assim, organizada. Então, eles já começam a ter alguns princípios, algumas ideias técnicas e tal, desde antes. Aqui, a gente começa ali no 6, 7, 8, no futsal, que é o grande, assim, formalmente é o grande elemento de iniciação dentro do futebol, né? Que primeiro é futsal, depois vai passando para outros lugares. Mas a gente tem essa estrutura de formação muito bem não, mas muito culturalmente muito bem aceita, porque tu começa no futsal ou um futebol menor, às vezes na VAR, sei lá, e aí tu vai passando para as outras esferas, que quando o atleta tem muita qualidade, se ele tem muito potencial, ele vai pro futsal, vai pro campo e posteriormente ele vai para outras categorias até chegar na divisão principal. Então, essa iniciação com o futsal ela é muito importante, porque pelo ambiente, pela bola, pelo contato que o jogador tem com a bola, que o menino tem com a bola, porque tu não vai aprender a jogar futebol sem ter contato com a bola. Então esse é o princípio, parece uma coisa meio... O futsal te permite ter mais toques de bola durante o jogo. Eu já vou até mais além. A gente, uma vez nós fizemos um levantamento, né? Porque se joga ainda muito nessas idades menores o futebol 11, né? O que eu acho que a vivência é válida, mas talvez como sistema não seja uma coisa tão boa assim. Os jogos geralmente duram 25 minutos por tempo, 50 no total. Essa criança, ela toca um jogador de meio campo, por exemplo, que é o jogador ali que geralmente mais participa do jogo. Ele toca, em média, por tempo, 5 vezes. 5 vezes ele toca na bola. Isso no futsal, em menos de 40 segundos, ele já atinge. Então, assim, a modalidade, ela desenvolve uma série de atributos para esse jogador. De concentração, de toque na bola, porque se tu toca mais na bola, tu é obrigado, participa mais, tu é obrigado a te concentrar mais, né? Tu te movimenta, tu participa em várias referências do jogo, porque quando tu precisa te movimentar, tu pega a bola no lado, tu pega a bola na frente, tu pega a bola de perto da tua área, que se tu errar, tu vai gerar um gol pro adversário. Isso ajuda o jogador a ter uma série de comportamentos que lá na frente, quando ele formar, né, toda a estrutura dele, isso vai ajudar. Uma coisa que eu acho importante, né, no salão, e por isso eu comecei a voltar os meus olhos para esse tipo de iniciação, né, é que o jogador no salão, além de todas essas ações que tu narrou aqui, ele tem também aquela de acompanhar o adversário, né, de ter decisão em pequeno espaço,
a tomada de decisão dele é sempre em pequeno espaço, a ampla movimentação, né? A troca de posição, quer dizer, A polivalência, né? ele não fica só num setor do campo, ele se movimenta por vários setores, principalmente sem a bola para acompanhar o adversário, né? E quando está sem a bola também, estando o time dele com a bola, ele se movimenta para arrumar o espaço para receber, né? Então tudo isso, né, são contingências que fazem com que, se ele estiver atento no campo e estiver aprendido, né? Porque o futebol é repetição, né? Tu aprende a voltar para marcar, tu aprende a acompanhar o adversário, tu aprende a entrar no espaço, se tu repete várias vezes, se aquilo se torna mecânico. No salão, isso aí é um aprendizado inicial que acaba fazendo com que o atleta tenha esse tipo de atitude e ação dentro do campo automaticamente, sem precisar pensar, né? O jogador que só joga futebol de campo, ele vai ter que ser insistentemente reclamado pelo treinador para ele fazer isso. No salão ele vai ter que fazer, porque é rápido, tu falou aí. Enquanto no futebol de campo toca 5 vezes na bola, no salão, em 20 segundos ele já tocou 5 vezes na bola, né? Então, eu vejo o salão também por esse lado. E tem uma série de questões, por exemplo, assim, ó, como o jogo ele é mais... Tu precisa estar mais conectado a ele, tem uma questão técnica que ela é importante. Por exemplo, a bola é um pouco, né, ela tem um peso diferente, ela tem uma textura diferente. Então, por exemplo, quando tu for dar um passe numa bola de salão, é mais ou menos assim que nem a gente fazia antigamente, tinha a bola de borracha, a bola de tênis, aí quando chegava na bola de futebol para tu fazer o controle, ficava muito mais fácil, né? O futsal tem isso em relação ao passe. Quando tu consegue dar um passe bem coordenado, pressão certa, movimento certo, com a bola de salão e o chute também, no campo vai ser mais fácil. São fundamentos, assim, são pré-ações que tu faz com a bola de futsal, que quando tu vai fazer com a bola de campo, fica mais fácil. Então tem isso, a questão de abordagem, de marcação, por exemplo. A gente fala muito assim, o cara tem que saber passar e chutar com a esquerda e com a direita. Mas ele também tem que fazer a abordagem com a perna esquerda e com a direita. Quantas vezes a gente vê os jogadores trocando a base de marcação e aí são driblados? Então no futsal, se tu conseguir controlar ou desenvolver esses elementos, tu vai ter um jogador mais completo. Talvez tenha uma questão ou outra, por exemplo, do jogo aéreo e tal, que é um pouco diferente, mas para iniciação, e hoje está tendo uma discussão muito ampla sobre a questão do cabeceio nas idades menores, uma série de coisas assim que, né, teria que se cuidar. Então o futsal ele já, de uma certa maneira, ele tem essa característica, que é um jogo mais no chão, é um jogo que tu toca mais na bola, tu desenvolve quase todos os fundamentos e todas as referências corporais, né, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, sabe? Então eu acho que o futsal é um elemento muito rico, além das regras, porque as regras no futsal, elas são feitas para pensar. Então, tu tem, além do jogo, tu tem as regras que vão te deixar ainda mais conectado. Então, eu acho que o futsal, sim, ele é um elemento muito importante para a iniciação do jogador de futebol. Eu acho que o clube que tem ou seja, uma parceria, o ideal é ter dentro dele, né? Tu ter ali a conexão entre o treino de campo e de salão. O clube que tem isso aí, ele já larga na frente, porque tu vai ter um jogador muito mais refinado tecnicamente, mais atento, porque hoje o futebol é muito mental e de muita atenção. E o jogador de futsal, ele precisa estar atento o tempo inteiro, mesmo quando ele está sem a bola. Então, tu tem uma série de coisas que elas vão agregar valor ao teu jogador, à formação do teu jogador. E muita gente, assim, só diz, tem que ser o futsal. Não, o futsal, ele já ajuda. Mas se tu tiver um programa dentro da tua base, dentro da tua escola, enfim, que tu consiga associar o futsal com o campo, ou com o set, vamos dizer assim, com uma esfera maior, ele vai te ajudar como processo pedagógico, para fazer com que aquele jogador ele possa entender o que ele está fazendo ali e transferir para a situação de campo, né? Porque são terrenos diferentes. Então tu tem que fazer assim, cara, no futsal tu domina com a sola. No campo, tu vai ter o mesmo mecanismo de movimento, só que talvez o ponto de contato teu seja diferente. Tem gente, essa história do domínio com a sola ainda tá, sabe, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, tu vai ter o mesmo mecanismo, tu vai ter um movimento de pegar a bola de um ponto X para um ponto Y, claro, nós vamos falar dessa linguagem assim, mas tu vai ter um desenvolvimento com a bola que ele é similar ao futsal, o que vai mudar o ponto de contato. Então, tu pode fazer uma série de elementos de progressão do salão para o set, para o campo, enfim, né? E o que tu tem visto, Wilson? Sei que tu, né, além de ter essa experiência no clube, tu vem estudando muito também isso, tem um network bem extenso. O que tu tem visto nessa evolução, assim? Porque a gente percebe que alguns clubes, que a gente comentou,
têm a base já com o futsal, outros usam a sua rede de escolinhas com o futsal e depois trazem para a base. O que tu tem visto que o mercado está trabalhando? No Inter, só te interrompendo, no Inter, no meu tempo, tu usava jogador do futsal, só que tu não treinava futsal em casa. Tu pegava jogador de futsal, que jogava no Gaúcho, em outros clubes, e vinha trabalhar também no Inter, aí só campo. Então, o que nós defendemos aqui é que o clube tem um setor de futsal, né? Isso foi feito no Inter através do aprimorar, né, com o Ortiz, enfim, de 2017 até 2019. E o que existia? A gente tinha no projeto Aprimorar lá uma ideia que nós tivemos nós fomos no Japão e lá eles jogavam com bola de salão num gramado sintético. Nós lá no CT não tínhamos quadra de salão, né? Então o que a gente fez? A gente começou a fazer os trabalhos com bola de salão, de futebol de salão para a idade, e começamos a colocar os exercícios técnicos. Então o cara vai passar, fazer passe, fazer domínio, fazer uma série de condução, drible, 1 para 1, que é uma coisa muito importante que o salão te dá. Então nós fizemos meio que uma adaptação. E aí veio a possibilidade de a gente conseguir conectar as duas coisas. Então a gente fez um projeto que o Aprimorar ali foi onde assim, foi o setor que ajudou a fazer isso acontecer, de os meninos treinarem 2 vezes no campo ou 3 vezes no campo e o mesmo grupo treinar no salão. Então, todos os meninos que faziam o processo de iniciação do sub-10 até o sub-13 ou o sub-9, por exemplo, que tinha também, eles passavam por isso. Eles treinavam no salão, treinavam no campo. E as comissões, elas iam junto. Elas faziam todo o processo junto. Então, era uma coisa legal, porque tu conseguia ter a sequência e ter tudo na mão. Além dessa história da captação, que era muito importante. Esse pessoal aí que jogou ali, que nasceu nos anos 90, ali, 92, 90, 91, ali, 93, ou o pessoal do final dos anos 80, teve isso aí, jogava no Gigantinho lá, pô, o Sacha era um que ia muito bem no salão, por exemplo, e depois jogou no profissional do Inter, e, poxa, o Alisson também jogou, então esse pessoal da geração 92 ali teve essa iniciação do futsal bem legal. A mais recente aí, eu tenho o exemplo do Rodrigo Dourado, que era do Paulista de Pelotas lá, que jogou contra o Gaúcho, aí tinha o treinador que era do Inter, ele estava no Gaúcho também, aí ele foi, e sabe, e aí o Inter captou e ele foi à frente. Tem vários exemplos aí, Daniel Carvalho, uma galera que jogou futsal que o Internacional conseguiu agregar para suas equipes de base, e depois eles viraram jogadores profissionais. E isso tem em vários clubes. O Santos, por exemplo, é um exemplo, assim, muito forte nisso aí, né? O Fluminense também hoje, como o Dr. Fernando Carvalho citou. Então, eles têm essas equipes de futsal dentro, e aí os jogadores vão se adaptando. E tem alguns lugares que é legal, porque o que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul não é assim. Os jogos são por faixa etária. Então, por exemplo, os que nasceram em 2010 jogam com os 2010. Tal, e 11. Lá eles fazem 2 anos. Então tem o sub-9, o sub-11, o sub-13 e o sub-15. E aí algumas federações elas botam o futsal no dito, entre aspas, ano ruim. Então o futsal joga 10, 12 e 14. E o futebol joga 9, 11, 13 e 15. E aí eles fazem essa mistura, porque daí todo mundo fica jogando. Então todo mundo joga campo e salão. Então são iniciativas que tu pode usar o futsal não só nos clubes como nas federações, para fomentar e para deixar com que esses meninos tenham essas vivências, né? E eu acho que isso agrega muito no geral, assim, no repertório dos jogadores, né? Tem uma outra questão, assim, que a gente fala e comenta muito, que é objeto de estudo, mas ainda não se tem conclusões necessárias, assim, e a gente já comentou. Tem o Rodrigo, até que é colaborador aqui do Fut Hub também, que escreveu publicou, Rodrigo Neves, sabe, que foi meu colega de curso na CBF da coordenação para base, e a gente conversava muito sobre isso. Por exemplo, existe um tempo limite para o cara jogar futsal. Por exemplo, ele tem que deixar o futsal aos 14 anos, aos 13 anos, aos 15 anos. A gente não sabe, porque existem exemplos de jogadores que jogaram até os seus 17, 18 anos futsal, mas nunca deixaram de jogar campo. Porque tem esse detalhe, tu não pode nunca deixar de jogar, que se tornaram jogadores profissionais. Agora, de regra, num projeto de formação, tu faz ali até os 14, né? Porque é a parte inicial ali, depois o campo vai te exigir uma demanda maior para no 15, no 17 tu conseguir jogar. Nesses clubes aí que foram referidos, Fluminense, Atlético Paranaense e Santos, até 13.
né? E como é que funciona a metodologia de campo nessa mesma idade? A simultaneidade de trabalho, salão e campo, como é que funciona isso? Por exemplo, assim, ó, aí vamos entrar num assunto talvez mais técnico, mas eu vou tentar clarear a situação. Vamos dar um exemplo que dentro da metodologia os treinos começam em março, tá? Dentro da ideia para aquela categoria, sei lá, sub-12, tá? Nessa categoria sub-12, tu vai dividir o conteúdo por elemento técnico, vamos supor, sei lá, passe e domínio. Tu vai dividir o tático individual. O que é o tático individual? Porque tem muita gente que acha que o tático é botar o cara na posição. Não. O tático individual é o cara aparecer pra jogar. Criar a linha de passe. Ó, cara, o teu objetivo em março ali vai ser aprender a criar a linha de passe. Ter o ritmo entre o cara que recebe e entre o cara que vai receber a bola e tu progredir com esse jogo. Tu vai ter o elemento ali comportamental. O que é o elemento comportamental ou de atitude? Cara, pra tu criar a linha de passe, tu tem que ser um cara que tem uma mínima solidariedade, que é tipo assim, eu dou a bola pro Diogo, pro Dr. Fernando e me escondo, eu fico parado. Não, eu vou ter que criar uma nova alternativa para ajudar o meu time a progredir com a bola, né? Porque eu quero chegar no gol. E aí, fisicamente, o que dá? Tu vai trabalhar com uma criança de 12 anos pro cara passar melhor, enfim, dominar. Pô, coordenação. Então, tu faz esses 4 elementos, assim, principais, e dentro desses 4 elementos que tu trabalha no campo, tu também vai trabalhar no futsal. Então, tu vai criar situações dentro das movimentações do futsal que te dê essa questão de ritmo, essa questão de tocar e aparecer, essa questão de progredir com a bola, e tu vai fazer praticamente as mesmas coisas no salão com um processo de progressão para o campo. O que diferencia? No futsal, tu vai ali até uma combinação entre 4 pessoas, assim, 5 pessoas com o goleiro. No campo, tu já vai botando mais elementos. E aí, tu vai progredindo desde do 2-2 do passe, de passar, dominar, aí passar com movimentação, passar com deslocamento lateral, até o grande jogo. Então, essa interação entre o campo e o salão é assim. Tu começa de uma fase mais individual, de um trabalho mais individualizado, levando muito em consideração esses aspectos técnicos, e tu vai progredindo até o grande jogo. Que aí, nessa questão toda, seria o componente tático coletivo, ou estratégico, enfim, que nessas cidades menores nem é tão decisivo, assim. Mas para os guris terem uma noção é importante. Então, tu começa do menor, numa situação mais individual, para uma situação mais coletiva. E aí o futsal é um elemento importante, porque ele faz a base desse conteúdo todo. O alicerce inicial do trabalho do mês, vamos dizer assim, do trimestre, ele acaba sendo o futsal. Então, o futsal, ele traz a base para os outros conteúdos do campo. E aí tu vai fazendo esse paralelo entre um e outro. Poderia dar o exemplo da marcação também, que é o contrário, né? Tu vai fechar a linha de passe, por exemplo. Vai trabalhar para fechar a linha de passe, para encaixar a tua marcação, para diminuir os espaços do adversário. Tu vai fazendo no futsal ali, com menos gente, um 2 contra 1, 2 contra 2, tu vai criando elementos do cara flexionar o joelho, baixar o quadril, tá? Usar o corpo para fechar o espaço do adversário. E aí tu vai fazendo aquele espaço pequeno ali do futsal, e aí tu vai progredindo até um grande jogo. Então, tu faz dentro do teu plano metodológico, vamos dizer assim, do teu conceito a ser trabalhado naquele período, tu faz esse link entre as duas coisas, e aí vira uma progressão até o jogador atingir naquela idade específica o nível que a gente quer. Se atingiu, a gente vai passar para uma nova etapa. Se ele não atingiu, ou se eles não atingiram, a gente vai rever e, pô, onde é que nós erramos aí? Vamos descer algumas casas para melhorar esse trabalho. Como é que funciona a questão da altura do atleta? Tem atletas que têm altura superior, altura inferior, a mesma idade. São mais fortes, são menos fortes. Como é que tu define a questão da posição, a questão do treinamento para zagueiro, o treinamento para centroavante grande ou centroavante pequeno, né? Porque no salão, normalmente, um jogador de rápido, com mobilidade, que tenha mais agilidade, que não é o caso do grandão, ele tem mais futuro no salão, né? E como é que tu treina zagueiro? Como é que tu treina esse tipo de diferença? Isso é uma coisa legal, porque a gente pensou muito nisso, né? Porque, assim, como é que tu vai transferir essas questões das posições do salão para o campo? Bom, o primeiro elemento, assim, que a gente sempre discute e conversa com as pessoas, né? Essa idade inicial, e é bom o futsal por isso, ela é bem geral. Então, assim, tem jogadores que realmente eles já vão te dar uma ideia de como eles vão ser fisicamente. Tem outros que nem tanto, né? Mas tu já tem uma ideia do como ele é, como ele funciona, né? Porque, assim,
tem meninos que tu vai chegar no 12, 13 anos que eles não têm ainda, tipo assim, eles são fracos fisicamente, eles são pequenininhos, mas tu vê que ele tem uma característica X, por exemplo. Ele vai ser um jogador de lado. Bom, se ele vai ser um jogador de lado, nós vamos fazer o elemento inicial dele pela ala. Então ele começa da ala pro meio. Vai ser específico? Não. Nós vamos trabalhar em todas as posições. Mas nós já estamos pensando ali que ele vai ser um cara, por exemplo, um extrema que hoje tá no lado contrário. Tu bota na ala, pé contrário, para ele driblar pro meio e fazer a jogada. O fixo, por exemplo, assim, né? Uma das coisas que a gente pensou é fazer isso aí também. Botar os fixos, o pivô, os alas, para que eles tivessem, para ter essa transferência. Então, por exemplo, um fixo, um volante, pode jogar muito bem de fixo, porque no campo ele vai fazer isso aí. Ele vai antecipar, ele vai ter que fazer a leitura do campo como um todo. Um zagueiro também, a gente faz muito isso. E nessas posições de zaga e frente, por exemplo, é uma coisa interessante. Alguns caras que são zagueiros, eles no futsal, eles passam a ser centroavantes. E o contrário também acontece. Era o meu caso. Eu fui atleta lá na Escolinha do Ortiz. Ia começar com o zagueiro e depois ia para ataque. Próximo assunto. O Ademir, é que ele não participou do projeto futsal, não é do meu tempo, mas o Ademir fala muito da história do Sidney, que era centroavante e depois virou zagueiro. Então, além disso, no futsal, às vezes isso acontece, sabe? Os caras ficam em posição diferente, mas de regra, aqueles jogadores que são mais habilidosos, mais de drible, eles geralmente jogam mais pro lado, né? Laterais, extremas, segundo atacante. Os jogadores que têm mais vocação de jogar no centro, meias, volantes, atacantes, eles jogam mais ou de fixo ou de pivô. Mas também tem algumas manobras que a gente pode fazer. Por exemplo, tu pega um centroavante, um menino que tem todas as características que vai ser um atacante de velocidade, né? Um centroavante de movimentação, porque no futsal tinha o pivô de referência e o pivô de movimentação. Então esse pivô, tu vai às vezes jogar ele pro lado. Ele vai atacar o espaço de fora para dentro. Então tu consegue fazer algumas manobras dentro do jeito de jogar do futsal, e isso é uma escola para estratégia de jogo, né, para o guri já saber que o jogo tem estratégia, que a estratégia pode mudar, que ele tem que saber aproveitar os espaços de acordo com a característica que ele tem. O futsal já é uma escola para isso também, porque não fica aquela coisa tão robótica de fazer os caras ser uns soldadinhos, assim, uns robozinhos que tem que ficar naquele lugar parado, mas tu já dá uma referência inicial. Eu acho que esse negócio da posição é bom pela referência inicial. Quando tá no 13, por exemplo, que até o 12, as diferenças maturacionais não são tão grandes. Mas no 13, que ali os guris começam a maturar, a ficar mais fortes, aí tu já vê algumas coisas diferentes. E aí essas diferenças de porte físico ou de velocidade de crescimento, elas mudam. E eu acho que o futsal, e aí assim, não necessariamente que tem um estudo sobre isso, mas eu vejo que o futsal é protetor daqueles jogadores mais baixos, que demoram para maturar, ou que vão ser fisicamente mais baixos. O futsal vai ajudar muito esses caras a se desenvolver e ganharem confiança. Tu pega assim, ó, por exemplo, a gente viu muito na TV o drible aquele de sola de pé do D'Alessandro do Laboba. Aquilo ali, certamente tem um componente de espaço curto que ele aprendeu a jogar com os caras. O Yaren na final do Mundial lá, de pegar os caras, paletear, segurar, vir do lado, proteger. Isso aí, no futsal, tu é obrigado a fazer essas coisas. Porque se tu não fizer, tu não sobrevive. Então tem muitos caras que têm assim, mesmo eles sendo baixos já, eles já conseguem desenvolver essas habilidades ali no futsal, e isso vai dar uma projeção para eles no futuro muito grande. E aí cabe a nós que estamos treinando ou estamos desenvolvendo ter essa noção e aproveitar esse potencial do jogador, né? Visualizar essa coisa mais na frente dele. Poxa, esse cara aqui é um driblador. Vamos botar ele na ala aqui um pouquinho. Tá, ele vai jogar nas outras posições, porque na iniciação tu tem que oportunizar outras coisas, mas vamos botar essa referência aqui pra ele, porque isso aqui vai ajudar ele no futuro a se desvencilhar dos adversários e vai agregar valor pra ele. Então, eu acho assim, não sei se eu respondi a pergunta, não respondeu. Mas eu acho que essa relação do tamanho e da posição do jogador, ela é fundamental. Mas tem essa referência sim, por exemplo, jogadores de centro para defesa, eles vão trabalhar numa área mais de fixo, os jogadores de beirada, eles vão trabalhar praticamente nas alas, e os pontas de lança, os meias armadores e atacantes, eles vão trabalhar numa zona mais de pivô, né? Principalmente porque no salão tu não tem o cabeceio, né? Porque Exato.
que faz a diferença no campo, o grandão tem que estar num setor de cabeceio, ou defensivo ou ofensivo, né? Então, tu coloca ele numa posição defensiva pela altura, para ele proteger a questão defensiva. E assim, tem uma coisa que agora me veio à cabeça, o futsal ele desenvolve uma capacidade técnica no sentido de proteção de bola, de retenção, de fugir com a bola muito grande. Então, esses jogadores que são altos, se eles conseguem ou flutuar nesse espaço, ou conseguem segurar o adversário, eles têm hoje se fala muito nessa história de gestão de espaço. Ele tem uma gestão de espaço muito maior que ele aprende ali e ele vai conseguir usar no futuro, às vezes numa bola de área, assim, numa bola de combinação, naquele espaço curto, assim, para definição. Então, isso eu acho que ajuda muito, assim, principalmente esses jogadores de frente. E outra coisa também, nós, lá atrás, né, tempo que eu trabalhei em categoria de base, a gente tinha um estudo de que o jogador grandão, 1,85 m, acima de 1,85 m, ele tem uma formação morfológica mais atrasada. Ele demora mais para ter todos os movimentos, para ele ter uma forma adequada dos seus movimentos. O baixinho não, o baixinho com 16 anos, 15 anos, ele já está formado, ele já tem toda a agilidade possível, já tem toda a habilidade possível, né? E no salão, se tu colocar um grandão lá, um jogador mangolão, daquele tipo mangolão, ele vai apressar essa formação morfológica que vai permitir que ele conviva com o baixinho num ambiente de habilidade, num ambiente em que ele seja mais chamado a intervir, né, de uma forma mais rápida, né? O salão te traz isso. Se ele ficar só no campo, só rebatendo, ou só, né, correndo num espaço mais longo, ele não vai sentir falta da habilidade, da coordenação motora, né? No salão não, no salão ele vai ter que apressar essa formação. Tem até um exemplo agora de um zagueiro, de um menino que tá jogando aí no Campeonato Brasileiro, que ele com 14 anos o pai dele trabalhava no Gaúcho, né? No Gaúcho e no Internacional ao mesmo tempo, então a gente de noite lá tinha o futsal, e o pai dele chegou assim, o cara ele é muito grande, tal, e não tem coordenação, e aí a gente, vamos botar o futsal para dar mais uma agilidade para ele. Tinha acho que os 14 anos. E aí foi, e ele desenvolveu, aí daqui a pouco foi num jogo desse aí, esses campeonatos de campo, assim, que eles fizeram um juntamento de time, e aí o guri foi, o Criciúma viu, e aí daqui a pouco tava ali, o cara, sim, jogou futebol porque o futsal ajudou ele a crescer, assim, se desenvolver. Esse menino tá jogando na Série A do Brasileirão agora aí, e tipo assim, sabe? O futsal acho que contribuiu muito para ele. E não era uma prática sistematizada. Tu imagina se no clube tem essa prática sistematizada. Porque daí tu dá a visão, tu tem a visão assim, ó. Ô Diogo, tu é o treinador do Sub-15, aí nós temos o Zezinho. O Zezinho, cara, é um cara grande, ele tem potencial, tal, mas o movimento dele é lento. Pô, vamos ajudar ele a desenvolver isso aí, a se conectar mais rápido, a acelerar o movimento dele de passe. Porque nessa idade também, ali entre os 14, 15, 16, principalmente, quem cresce mais, às vezes os guris crescem 10, 12 centímetros, eles têm um problema de coordenação. Então, o que acontece? Tu chutava num ponto X, agora o teu corpo aumentou 10 centímetros, a tua alavanca, o teu movimento é outro, e aí, tu cansa de ver, parece que os meninos estão correndo na lua, assim, sabe? Tipo, é uma coisa meio estranha, aí tu fala assim, esse guri não tá jogando nada. Esse guri tá mal. Pô, o cara desaprendeu a jogar, mas às vezes é isso. E o futsal acelera esse desenvolvimento. E ajuda ele a ter... Porque tem isso, o cara tem mais contato com a bola. Ele vai ter mais ativo. No futsal tu não tem como te esconder. Tá? Parte desse princípio. Tu não tem como te esconder. O cara que vai saber jogar com a bola, ele vai jogar. O cara que vai se atrapalhar... A bola tá toda hora com ele. Entendeu? Ali tu não tem escolha, tipo, tu vai aparecer. E aí, nesse processo desses meninos que tem esse crescimento rápido, né, e tem as distâncias corporais mais longas, eles vão conseguir acelerar isso aí. Então, é mais um elemento importante, e aí por isso que eu digo, assim, às vezes a gente se preocupa até o 13, mas tem esses casos especiais e essas situações especiais que tu tem que estar atrelado ao campo. Tu tem que dar... Às vezes esse menino não tá jogando, ele não tá participando do grupo, enfim, pô, daqui a pouco encosta ele ali, faz um trabalho desses aí pra ele ganhar mais confiança. Eu acho que é válido fazer isso aí nessas idades também. E aí, Fernando, daí a gente entra aí na questão da metodologia
e transição desses atletas. Ele vai subindo lá do sub, né? 13, A partir 14, 15. A partir, quando ele vai pro infantil, aí tu já começa a dar uma forma de treinamento, né? O treinamento já buscando a competição do futebol de campo, não é isso? Assim, vamos lá, pegando a literatura, pegando o que a gente tem de experiência, uma série de coisas, né? A gente começa a fazer com que eles tenham uma competição maior, né, à medida que eles vão fisicamente se estabelecendo. Então, a partir dos 15 anos, os meninos ali, eles já começam a ter uma noção corporal, componentes físicos, tem a questão da acuidade visual, que eles já conseguem perceber o campo de uma forma mais ampla. Então, assim, eles já têm elementos suficientes para aguentar um jogo de campo 11, de competição e de uma certa pressão externa, né? Já tem a pressão interna, mas tem a pressão externa. A gente comenta, assim, que a pressão, ela vai ser boa ou ruim à medida como a gente encarar ela. Então, por exemplo, se a gente transformar essa pressão que tem de competição, de resultado, uma série de coisas em desempenho, né? Aproveitar esse elemento, porque a gente fica mais ligado, a gente fica mais atento, vai ser bom. Se a gente transformar a pressão num monstro que a gente não vai conseguir nunca vencê-lo, realmente a pressão vai ser ruim. E nós estamos, felizmente ou infelizmente, preparando jogadores para que eles joguem no profissional. E o profissional tem todos esses elementos. A gente estava falando do futsal antes. Às vezes um jogo de futsal de 9, 10 anos tem um ginásio lotado e uma pressão... Eu ia falar que até nisso o futsal acaba ajudando, né? Exato. Então, assim, eu acho que a competição ela sempre é válida. O que a gente precisa entender é como a gente vai encarar e avaliar essas competições, né? Sub-15 está mais... Eu acho que dá para exigir mais. A gente fala que o sub-14 e sub-15 e até o sub-16 são elementos de transição. Por quê? Porque a gente vem daquela fase inicial, né? Que tu tem futsal, tu tem as vivências de rua, que são muito importantes. Tu tem que dar uma diversidade esportiva para os jogadores, e seja deles de qualquer modalidade grande, porque isso tu tá enchendo a caixa, né? O atleta é uma caixa vazia, tu tá enchendo ali. Quando eles chegam no 14, 15 e 16, eles estão num elemento de transição para essa fase que eles adquiriram muito conhecimento, para uma fase que eles vão conseguir transferir essas coisas na competição já. Então, tu tem que ter muito cuidado, ao mesmo tempo de não deixar aquelas coisas que foram ensinadas para trás, mas tem que já agregar esse componente competitivo com um pouco mais de... Não é seriedade, porque seriedade tá tendo, mas com um pouco mais de ênfase. Tu já tem que começar a preparar os guris para esses ritmos, para essas vivências de jogo. Então, tu começa a jogar com outras escolas, tu começa a jogar com outros tipos, até vai para outros países. Então, tu tem já um componente de preparar para o jogo, de jogar, de vitória e derrota com mais peso do que se tinha antes. E isso também, psicologicamente para os jogadores e para a formação deles, é uma coisa essencial. Porque eles vão ali começar a entender onde é que eles estão. Porque assim, até ali tá, beleza, a iniciação, pô, é legal, aquela coisa toda, são garotos, eles vão continuar sendo garotos, mas agora eles são garotos com um pouco mais de responsabilidade. E aí, naqueles pilares técnicos, táticos e comportamentais e físicos, no comportamental tu já agrega isso. Cara, olha só, tu já tá vestindo uma camisa, já existe o tal do contrato de formação, tem uma série de coisas que passam a valer para ele. Então, a coisa começa a ficar mais séria. E isso, pra gente que trabalha com eles, é um desafio, porque dos 14 aos 17, eles vivem uma fase de oscilação muito grande. Comportamental. Quem tem um adolescente em casa, quem convive com o adolescente, sabe. Imagina um guri que tá jogando futebol e que, assim, ó, às vezes eles dormem o dia inteiro. Tem um atleta que, cara, a mãe dele veio falar assim, tá jogando aí. Meu filho dorme o dia inteiro. Aí a gente foi, vamos conversar, né, com o médico. Cara, ele dorme porque o GH, o hormônio de crescimento, tá em um pico alto e ele precisa dormir pra crescer. E aí tu tem que lidar com essas adversidades, esse cara que cresce demais e fica lento, esse cara que dorme demais, ou o cara que cresceu e ficou forte e tá conseguindo passar por todo mundo, porque tem isso também. Às vezes o cara matura antes, com 15 anos ele é o craque, ele é o fera. Cansa de acontecer. E aí tu tem que dizer pra ele, meu amigo, tu tem que treinar. Porque se tu não treinar, tu não vai desenvolver. Porque daqui a pouco esses caras que estão mais fracos do que tu, eles vão crescer e tu vai ficar pra trás. Não, e esse tipo de jogador, quando encontra o homem pela frente, porque quando ele chega com 20 anos, ele vai jogar com todas as idades.
E aí ele não consegue render, porque aí ele vai ter alguém com mesmo tamanho dele, só que aí ele não tem habilidade, não tem a valência necessária para enfrentar essa nova dificuldade. E aí, assim, doutor Fernando, a gente, às vezes, já se fazia e se faz, às vezes a gente coloca eles em outros desafios, só que isso tem isso é uma linha muito delicada, porque assim, tu vai colocar o cara que tá no sub-15 se destacando para jogar no sub-17, por exemplo. Aí, dependendo do como for a cabeça dele e quem é que tá em volta dele, isso vai ser bom ou vai ser ruim. Por que vai ser bom? Porque ele vai enfrentar caras que ele vai ter que criar novos recursos. A gente tava falando dos baixinhos. Por que os baixinhos eles se dão bem? Porque eles têm que criar os recursos, senão os jogadores vão engolir eles. Então eles têm que criar esse recurso. E aí quando tu sobe um jogador de categoria para ter esse desafio, isso é importante. Mas ao mesmo tempo acontece, eu subi de categoria, eu sou craque. Eu fui para a seleção de base, eu sou um jogador único. E não é assim. E aí que tá um grande detalhe nessa fase de transição aí do 14, 15, 16, tu perde muito jogador nessa parte comportamental. Então é um detalhezinho assim, é por isso que eu disse no começo que é um trabalho artesanal. Porque toda idade, todo momento, tu tem um detalhezinho assim que pode ser o que vai fazer ele ser jogador ou pode acabar com ele. Então, eu vejo muito isso assim nessas idades, esses fenômenos dessa oscilação deles comportamental, que é muito visível, assim, muito nítida. Essa questão física das diferenças de tamanho e de distâncias corporais e níveis de força. E veja essa parte na técnica desse elemento de transição, que no sub-16, por exemplo, e aí alguns clubes passaram a adotar isso como categoria, ele é muito importante, porque o sub-16 ele é uma espécie de iniciação do alto nível. Porque tu tem aquela iniciação esportiva, com todos aqueles elementos, diversificação de atividade, futebol de rua, futsal, tal. Só que tu vai passar para uma outra fase do 15 ali, que é o infantil, para o juvenil, que tu já não vai ter mais essas coisas aí. Então, o sub-16, e depois nós vamos falar sobre o 23 também, que de certa maneira tem alguns elementos desses, o sub-16 ele passa a ser uma iniciação da alta performance. Porque ali, como as competições ou como a demanda é um pouco mais baixa, tu consegue ter aquele tempo para recondicionar eles com um tamanho maior, com um nível de força maior, para esses elementos que eles vão precisar. Tu faz uma reeducação. A palavra é essa, tu faz uma reeducação com os caras, sub-16. E muita gente, assim, nós perdemos muitos jogadores às vezes porque a gente fazia os 2 anos juntos, né, os clubes de maneira geral, e tu não tinha um olhar para esses caras com a devida atenção. Ou tu deixava esses jogadores, mas tu não estimulava eles de maneira correta, porque tu tinha os caras da categoria de cima e os caras têm que competir, os caras têm que jogar. Então, essa sub-16, às vezes, ela é um recurso importante dos clubes para fazer essa reeducação e esse ponto final da iniciação e transição. Porque dali até os 15 eles aprenderam tudo, eles vivenciaram já competições, eles já tiveram uma certa cobrança, e no 16 eles se realimentam, se reeducam para dar esse outro salto de desenvolvimento, né? Bom, no meu tempo lá, quando eu fui diretor da categoria de base, eu sempre fui muito simétrico, né? Então, os meninos de 10 anos e os meninos de 20, eles tinham que jogar no mesmo sistema tático. Outro dia nós entrevistamos aqui o João Paulo... Não é o sobrenome do João Paulo do Palmeiras? João Paulo Sampaio. João Paulo Sampaio. E eu indaguei dele sobre isso, e ele disse que não, que hoje a metodologia... Eu não concordo com o que ele disse, não concordo. Ele disse que eles, lá no Palmeiras, cada treinador de cada idade faz a estratégia que quer. 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, né? 2 linhas de 4 com 2 atacantes por dentro, cada um faz do seu jeito, né? E eu entendo que não, eu entendo que o clube tem que ter uma filosofia, e essa filosofia para revelar jogadores com características semelhantes. Se eu tiver um lateral direito que apoie, eu vou ter que ter ele em todas as categorias, para que ele substitua no ano seguinte, se ele chegar no profissional, que ele substitua o meu jogador titular, né? E assim sucessivamente, né? Como é que tu vê isso e como é que era aplicado no teu tempo esse tipo de ideia, se era aplicado ou não, sobre a estratégia e a formação do jogador? Isso é um tema assim, de bastante discussão, e conforme a Europa, os conhecimentos sobre a Europa, eles vieram para cá,
né? A gente vê exemplos do Ajax, do Barcelona, que eles têm esse tipo de mentalidade, né? De ideia. Muito foi discutido. O que eu penso? Eu penso que, primeira coisa, os comportamentos que o clube quer, que o clube deseja, o que eu digo de comportamento? É o estilo ali, é o tipo, por exemplo, assim, vamos dar um clube aqui do Rio Grande do Sul. Cara, tu tem que pressionar o tempo inteiro. Tu tem que ter um tipo, o cara vem aqui pro Rio Grande, pra Porto Alegre jogar, o cara tem que ser pressionado, e o cara que não tem esse comportamento de pressionar, de marcar, sabe, de estar vivo no jogo o tempo inteiro, ele não serve. Tu vai na captação ali, tu não vai buscar esse perfil para jogar aqui. A outra coisa que eu acho importante é a questão da linha de sucessão, né, que foi falada por ti aí. Eu acho importante, tu tem pessoas, jogadores de referência, sejam eles de momento, ou sejam eles na história do clube. Eu acho que isso é fundamental. Ainda mais clubes que tenham identidade construída já. Que é o caso do Inter, que é o caso do Grêmio, que é o caso do São Paulo, Santos, enfim. Tu já parte desse princípio. E aí, a gente tem que ter um cuidado nessa planificação da formação pelo seguinte fato. Como é que nós vamos fazer o desenvolvimento da formação? Nós vamos fazer os caras jogar sempre 11? Nós vamos botar o futsal, nós não vamos jogar com o futebol 7, futebol 9, e a partir disso, tu criar componentes e comportamentos que vão fazer com que eles joguem nessa formação, nessa estratégia que o clube deseja. O que eu vejo no Brasil? O ideal seria isso, tá? Tu seguir esses comportamentos, seguir essas linhas de sucessões de jogadores e, de uma certa forma, um sistema, mas um sistema não engessado, mas aqueles elementos, tipo assim, tem os elementos gerais e os elementos específicos. Os elementos gerais tu não mexe. Então, no nosso clube aqui, e aí perguntando sobre o tempo, a gente fazia, tu nunca vai desmanchar a linha de 4 para jogar no sistema de 3 zagueiros, por exemplo. Isso aí não podia. No meu tempo não podia. Demitir treinador. Isso não podia fazer. Eu demiti treinador que jogou 2 vezes seguida com 3 zagueiros. Eu disse, não joga. E eu era presidente nessa época e acompanhava tudo, né? Porque aí tu não forma zagueiro, né? Tem que formar zagueiro que joga em qualquer sistema. E o 3 zagueiros só joga nos 3 zagueiros. Se formar o jogador, então ele aprende a jogar com cobertura, né? E ele tem que ser a própria cobertura. Ele tem que fazer a cobertura no setor e não jogar com a calma de ter um sobra atrás dele, né? Que aí ele vai aprender a jogar com sobra. Se o treinador do profissional fizer 3 zagueiros, ele vai saber jogar. Agora, se ele for formado com um zagueiro stopper que sai para marcar, formado assim, ele só vai saber jogar dessa maneira. Por exemplo, assim, o que eu acho, tá? Eu entendo que esse tipo de assunto, ele tem que ser uma linha única. Então, por exemplo, o profissional, o presidente, enfim, quem está responsável pelo clube, essa informação vem de cima para baixo. E aí, quem está nas categorias menores, enfim, tu vai fazer uma organização de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, a gente falou do futsal, né? O futsal se tu jogar no 3-1, é uma saída de 3 ali. Faz uma saída de 3. Só que tu vai dar os comportamentos que ele tem que ter. Cara, eu quero que o meu zagueiro saiba antecipar, o meu volante saiba antecipar, eu quero que ele saia com a bola qualificada. Ali tu não vai espelhar necessariamente o sistema, mas o comportamento que tu quer vai ter. Eu quero que o meu time, ele marca... Cara, assim, o meu profissional marca em zona, linha de 4 em zona. Nós vamos começar a trabalhar pequeno sistema de zona. Aí eles vão pro futebol 7. Tu vai fazer ali, tu não precisa botar os 4 ainda, mas tu bota os 3. Mas ele já tem um comportamento de balanço defensivo. Tu já vai mostrando pra eles que tu quer esse tipo de comportamento. Aí quando eles passam pro futebol 11, que é sei lá, nos 13 aqui no Brasil tu já passa. Tu já vai colocando esses itens. Então o cara já vai começar a saber que quando o lateral vai, o outro fica. Claro, tô falando uma coisa meio assim, meio básica. Mas é assim, né? O volante, quando joga com 2 volantes, um vai, o outro fica, ou se tu joga com um, tu sabe? Tu vai colocando esses elementos pros caras, por quê? Porque tu tá formando um jogador pra ser jogador daquele clube. E aquele clube, ele tem as suas regras. O que acontece muito aqui no Brasil? Sai uma gestão, ou termina uma gestão, ou termina uma ideia, aquilo ali é todo desfeito, e aí dá o problema. E aquilo que estava sendo construído e feito bom, ele é destruído. Então, por exemplo, eu acho que essas coisas têm que ser institucionais. Então, vou dar, sei lá, chutar o nome de um clube, sei lá, o São José. Tu tem ali os elementos que são pertinentes à base do São José, e aquilo ali não se mexe.
a característica dos jogadores é essa, o clube é assim, funciona assim, que é o que o Barcelona durante muito tempo teve sucesso, o próprio Ajax, que é um dos maiores formadores aí, teve sucesso, só que eles fazem na realidade da Europa. A gente tem que fazer na realidade do Brasil. Então, assim, os jogadores, eles são elementos de mudança de sistema, mas essa mudança de sistema, ela não pode ser tão radical. Por exemplo, existiram situações no Inter que se jogava com centroavante e dois meias por dentro apoiando, que às vezes virava dois, né, com um meia e 2 atacantes, às vezes eram 2 meias e 1 atacante. Isso aí é uma variação tática. Agora, o sistema todo por trás, ele estava intacto. Então, quando tu chega para fazer essas reuniões ou essas cartilhas, tu tem que deixar isso bem claro. Eu não sou contra quem diversifica, porque eu acho que tem o seu valor. Mas eu acho que o clube tem que ter uma estrutura. Para mim, mais importante do que o sistema são os comportamentos que tu vai gerar no teu jogador. Porque se tu desenvolve comportamentos além além do normal, esse cara ele vai ter um repertório muito grande, doutor. Então, se ele precisar jogar de lateral ou de ala, ele vai saber. Porque, por exemplo, o 3-5-2 eu não vejo problema. Eu vejo se tu só fazer aquilo. E eu acho que, por exemplo, assim, ó, tu tá jogando numa linha de 4, aí tu vai descer um volante ali pro teu primeiro volante, tu bota ele no meio dos 2 zagueiros e vai fazer eles jogar. Esse lateral que tá ali, ele vai acabar avançando mais, né? Então eu acho que em algum momento da formação dele, isso até é importante. Agora, o comportamento do clube, o sistema que o clube quer, eu acho que isso é mais determinante para a formação do jogador. Porque daí tu vai ter a característica do jogador que tu quer, porque tu tá formando pro clube. E além disso, além do comportamento, a linha de sucessão é importante. Eu vou dar um exemplo aí, que a gente discutiu muito e a gente fez esses estudos lá. Tu pega assim, quais foram os jogadores nesse clube que deram mais certo ao longo da história? Foi fulano, não sei quem, papapá. Aí tu conversava com os caras mais antigos. Mas quem da tua época, quem era? Tu ia lá, hoje tem tudo, né? YouTube, tu pode ver tu vê jogo da década de 70 no YouTube. Tu consegue ver, 80. Tu vê os caras. Pô, esse cara fazia isso e isso aqui. Cara, aqui, ó, vamos sentar aqui. Por que esse cara teve tanto sucesso aqui? Por essa característica. Então vamos estudar, porque isso aqui é elemento de treino. Nós vamos fazer essa linha de sucessão. Nós vamos... o lateral, ele tem que ser um lateral de força, de passada, tal. Tu vai captar já pensando nisso, tu vai desenvolver já pensando nisso, e tu já vai orientar ele nessas categorias pensando nesse estilo de jogador. Não é questão de engessar e especializar. Não, nas iniciais tu enche o repertório dele de coisa. Agora, quando passar da 15 para 17, aí sim, aí tu tem que ter um elemento de ligação, porque é sucessão. Tu tá no profissional, vou pegar o meio campo, camisa 10. Hoje, tem um monte de time que não joga com camisa 10 mais. E aí, como é que tu vai fazer? O cara não tá ambientado a isso. Aí machucou o 10 do profissional. Quem é que tá ali? Que no Beira-Rio, antigamente, tu treinava, o treinador do Júnior era do lado. Fulano, vem cá, babá. Aí o do Júnior subiu. E no Juvenil, tem quem? Tem um cara aqui. Aí a tua linha de sucessão, ela fica intacta, a ideia do clube, ela permanece, e tu tem os jogadores capazes de fazer aquilo ali. Então, eu acho que comportamento e captação de jogadores e linha de sucessão, eles são fundamentais. Aí, a situação do sistema, eu sou um pouco mais flexível, mas eu acho, sim, que se o clube determina que tem que ser feito isso, principalmente nas categorias maiores, tá? Eu acho que tem que seguir. Talvez o 17 eu ainda tenho uma certa... Acho que o 17 sim, assim, porque hoje o 17 já tá mais precoce, antigamente era um pouco diferente, né? Então 17 e 20 principalmente, e 23, quando tu tem 23, então nem se fala, né? Tu tem que seguir sim o espelho do profissional. O que acontece às vezes é que, por exemplo, nós estamos em junho, aí de janeiro a junho foi um treinador no profissional, e aí mudou esse cara. Às vezes... Tu tá sendo conservador, né? Não. É. Aí, às vezes, esse cara mudou. E ele vem com uma ideia totalmente diferente. E aí? Como é que tu vai fazer? Né? Então, mas hoje, pelo sistema que vigora no Brasil, a categoria de base não tem que levar em consideração o sistema do treinador do time principal. De maneira alguma. Né? Enquanto vigorar essa história do cara ser demitido a cada insucesso ou a cada período de insucessos, tu tem que ter tu tem que isolar as decisões de formação da base para o profissional. Eu penso isso. Sim, entendeu? sim. Claro que o ideal no futuro, quando a coisa se estabilizar, porque o futebol ideal é tu estabilizar a permanência do treinador, tem que ficar 5 anos. Aí sim, tu vai fazer como o Arsenal, vai fazer como o Manchester United, tu vai fazer como o Ajax, né? Que tu mantém treinador, tu não muda.
né? E aí tu consegue ter essa escola que vem desde baixo. E quando senão, muda com o mesmo conceito, né? Muda com o mesmo que é o que a gente conceito, fala nas aulas aqui. O treinador buscado pelo time de cima, ele tem um perfil, e o perfil é o mesmo do que saiu, né? Porque o elenco que ele vai receber é o mesmo, com uma ou outra contratação que vai adotar também o critério do perfil, né? Que nós não adotamos. Né? No Brasil, tu não adota esse tipo de coisa. Isso seria o ideal, e aí vai a minha concordância, mas aí vou exemplificar uma discussão que a gente tinha relacionada a isso. Por exemplo, o que vale mais a gente formar? Esse tipo de atleta, que ele tem uma certa, vamos dizer assim, linearidade dentro da formação, né, de sistema, ou se vale a pena a gente se preocupar com jogadores que se adaptem aos diversos estímulos, às diversas maneiras de se treinar. E aí gerou esse paradoxo, porque eu não digo nem na linha de 4, porque a linha de 4, isso aí acho que nunca teve muita contestação, porque todo mundo sempre teve uma ideia, assim, similar, mas em certos momentos se discutiu assim, puxa vida, tu tá ali, segue um sistema, mas aí tu troca o treinador e daqui a pouco o jogador que vai subir com o fulaninho, ele vai se adaptar. Mas se ele já sobe com outro treinador, é capaz dele bater e voltar. E aí, como é que tu faz? Isso a gente pensou muito. Porque daí, eu vou dar um exemplo. Se teve uma vez que um jogador subiu na frente de um outro, né, da mesma posição, e ele tinha características muito, vamos dizer, um cara muito de marcação, ele andava muito e tal. Quando tu joga com muito encaixe, com muito deslocamento, esse cara serve mais. Aí, olha, eu acho que foi um ano depois, chegou um outro treinador. E aí, esse cara da mesma posição que tinha sido passado, tinha ficado para trás, ele passou a jogar. Ele passou a jogar porque ele era um cara mais posicionado, era um cara que ficava mais, sabe, mais senhor de si, protegia bem a zaga, saía com a bola qualificada. Ou seja, nós entre aspas, formamos os dois, né? Claro, eles jogaram dentro de uma plataforma, mas essa plataforma respeitou as características dele. Então, assim, o que eu acho ideal é manter essa organização, essa sistematização, só que um pouco flexível, com algumas variações, e enfatizar nos comportamentos, que eu acho que isso sim, porque daí, dependendo do treinador que subir, ele vai aproveitar a característica do cara. Ó, nós te demos as ferramentas, nós te demos as referências de jogo, agora é contigo. Então, eu vou te dizer assim, eu acho que é importante tu ter uma base, ter uma referência, por exemplo, linha de 4. Tem que ter linha de 4. E aí, dali pra frente, tu vai jogando. Ou, por exemplo, vamos ter ponta ou não vamos ter ponta? Tem categoria que tu tem 2 caras de beirada, um canhoto e um destro, que eles fazem um salcedo. Tem categoria que tu não tem. E aí, tu vai injetar um ponta ali ou outro em detrimento de 2 caras que podem ser meias, articuladores e encostar nesse cara da frente. Então, esses detalhes. Agora, eu acho que a essência, a estrutura coletiva de tu ter uma zaga com linha de 4, tu ter um volante ali, ter a ideia de um primeiro volante, o segundo volante, o terceiro volante, ou um terceiro homem no meio campo. E aí, com esses 3 ou 4 caras da frente, tu jogar um pouco mais, ela já me agrada um pouco mais, porque ela contempla essa ideia do clube e, ao mesmo tempo, ela dá essa liberdade dos jogadores. E aí tem as variações dentro do sistema. Porque, às vezes, tu tem um dos laterais que tem mais vocação ofensiva. Aí tu vai criar vai criar um mecanismo para que ele possa se usar mais na frente. Só que, ao mesmo tempo, na base, tu tem que treinar ele como se ele fosse um lateral que tivesse característica defensiva. Porque ele tem que saber marcar. Porque a primeira bola que ele tomar nas costas no jogo profissional, se ele falhar, todo o nosso trabalho foi por água abaixo. Então é paradoxal essa questão. Agora, te respondendo assim, né, resumindo, acho que tem que ter uma referência, mas essa referência ela pode ser flexibilizada. Sem dúvida. Agora, se tu tiver organização, se tu tiver uma ideia central de futebol, tu vai acabar contratando o treinador do time de cima de acordo com essa ideia central. O que nós não temos no Brasil em nenhum clube é essa ideia central, né? Tu não tem uma ideia de como o Barcelona tem, por exemplo, que aquele futebol de La Masia lá, que é o que tem no time de cima, tu vê o Barcelona jogar, é sempre a mesma coisa há 20 anos, né? Desde quando o Cruyff passou por lá, se criou aquela forma de jogar e vem até hoje, né? Com boa fase, com má fase, mas o estilo do Barcelona é o mesmo, né? E ele compra jogadores, mesmo os que ele agrega ao seu time principal, tem a característica para manter aquele sistema.
né? Mas eu acho que hoje no Brasil, da maneira com que os clubes trabalham, tem que ter essa pequena flexibilidade, né? Tem a ideia central, que é adequada, que nem todos usam. O Palmeiras, por exemplo, segundo o João Paulo, não usa, né? Eu até acho que usa, mas ele diz que não usa, então vamos levar em conta a informação dele, né? E por isso que eu acho que a base é fascinante, porque tu pode formar o jogador, ou tu pode alavancar esses jogadores de formas diferentes. Agora, eu entendo, e aí é uma concepção, vamos dizer assim, de ter vivenciado na prática, porque, né, eu joguei na base, depois ter estudado, depois ter trabalhado, conversado e conhecido muitas pessoas no Brasil e no mundo que trabalham nesse assunto. Eu acho assim, que a gente tem que, se tu não tem um norte, se tu não tem uma ideia, que foi a palavra que tu usaste, assim, que eu acho perfeita, se tu não tem uma ideia e um conceito principal, tu não chega a lugar nenhum. Ou tu chega, mas não sabe por que chegou, né? E aí não consegue replicar depois. E tu não consegue replicar, e aí tu não, tipo assim, tu não tem... Foi meio pela sorte. E eu acho que talvez o grande pulo do gato aqui no Brasil, que a gente dê em termos de formação, e agora já existem esses clubes menores que são específicos em formar jogadores, já tem há algum tempo, mas eles estão crescendo cada vez mais. Eu acho que talvez esses clubes, eles vão dar um sinal para os clubes maiores para dizer, olha, nós estamos formando, aqui tem todos o passo a passo, eles têm a progressão, eles têm a ideia, eles têm o conceito, e eles vão chegar. Porque no clube grande, tipo assim, às vezes dá muito certo porque tu tem tanta oferta de jogador, tem tanto jogador querendo jogar nos clubes maiores que tu acaba dando certo. Se tu tem isso aí, tu tem uma ideia, na própria seleção, na própria Confederação Brasileira de Futebol, se tu tiver um programa de desenvolvimento do norte a sul, leste a oeste, tu premiar ou promover isso aí para várias regiões do país, vamos ver o que vai sair de jogador. Porque tem muito jogador que a gente descobre, mas tem uma penca que a gente nem vai saber que eles existiram, que vão estar sendo craques aí na Várzea, aí nos outros lugares aí, que a gente poderia ter aproveitado como talento e não aproveita. Então o clube e o sistema de jogo, ou qualquer coisa que se faça dentro da categoria de base, ela serve para potencializar os jogadores. E é isso que a gente tem que buscar sempre. E o sistema, ele vai funcionar para isso, para tu potencializar o cara. Então, na base, tu tem que pensar, tu tem que ter essa ideia, esse conceito, essa diretriz clara. Se não tiver... Fernando, caminhando agora para finalizar o nosso bate-papo, a gente chega na transição. Tanto a transição para o profissional, e aí vem aquela questão, tem o time B, não tem o time B. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a tua experiência com isso, para depois a gente ouvir o Wilson. A pergunta do Diogo é assim, tem uma ideia hoje, né, que graça dos grandes executivos, nos grandes clubes, na gestão de base da maioria dos clubes, que o jogador, pela precocidade, ele acaba, né, se revelando ou sendo utilizado com 18 anos, até 18 anos, 17, 18 anos. Nós estamos vendo vários jogadores, né? Eu já penso diferente, exatamente pelo que tu falou antes. Quanto jogador tem espalhado por aí que não teve oportunidade e que tardiamente foi achado, ou que não foi achado, ou que desviou o seu caminho para a várzea, né? Nós temos exemplos, assim, pesquisas que são feitas. Jogadores que nascem no mesmo ano, em janeiro, fevereiro e março, têm morfologia e desenvolvimento diferente de quem nasce em setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então, muitas vezes o jogador, mesmo no mesmo ano, ele não desenvolve fisicamente semelhantemente ao que nasceu na primeira fase do ano, né? Isso faz com que ele fique relegado a um plano secundário no trabalho, nas escalações, né? Enfim, na consideração que o clube tem com ele. Aí ele sai do clube porque ele se desilude, porque não é utilizado, e aí sim ele passa a ter um destaque num clube menor, ou mesmo na várzea, ou mesmo, geralmente em clube menor, e migrando de clube a clube, que hoje os empresários sempre têm aí mais um clube para levar o jogador, e aí ele acaba com 20 anos, não tendo mais chance de jogar no time profissional, né? E aí ele fica solto. E aí, esse tipo de jogador, na minha época, nós criamos a plataforma do time Sub-23, do time B, né? E começamos a trazer esse tipo de jogador. E assim trouxemos o Rodrigo Moledo, assim trouxemos Marquinhos Gabriel, assim trouxemos vários, o Ricardo Goulart, o Leandro Damião, jogadores que já tinham passado em vários lugares e não tinham dado certo. Aí, com treinamento, com cuidado, com alimentação adequada, com
potencialização de valências, né? Eles acabaram virando jogadores vendidos por altos valores, né? Eu acredito piamente em jogador, em elenco sub-23, exatamente buscando esse mercado, buscando esse tipo de jogador, né? Acho que o Palmeiras, pelo faturamento que tem, o Flamengo, pelo faturamento que tem, e só fico por aí, porque os outros demais estão endividados, não têm condições de comprar jogador a preço de venda. Comprar um jogador a 4 milhões, 5 milhões de euros, de dólares, eu acho um absurdo. Tu pode formar o jogador mesmo numa idade posterior a 20 anos, através da utilização do Sub-23. Eu preconizo ainda hoje que os clubes tenham o Sub-23 para que esse tipo de jogador, que muitas vezes está perdido no mercado, seja reencontrado, seja recolocado numa condição de treinamento adequado e aí vá ter potencialidade. Como é que tu vê esse tipo de... Eu sou suspeito para falar porque eu tive muito tempo envolvido com o Sub-23, principalmente pelo aprimorar, né? Então, eu trabalhei com muitos jogadores que hoje estão jogando aí e que passaram por essa, vamos dizer assim, essa formação dentro da formação, né? Porque o Sub-23 ali ainda é uma espécie de formação, principalmente esses meninos que não tiveram essa base toda. Então, o Sub-23, para mim, ele ajuda na captação do clube, porque daí o clube ele tem uma captação especial, tu mira vamos dizer assim, num nicho diferente, né? Tu consegue fazer... Qual era a nossa estratégia no aprimorar, por exemplo? Nós acelerarmos a formação desse jogador, que, de uma forma mais específica e individualizada, que não teve base. Então, tipo assim, o clube captou o cara, viu que o cara tem potencial, vamos trabalhar em cima dele. Ele vai deixar de competir? Não, não vai deixar de competir. O Sub-23, antigamente tinha o Brasileiro de Aspirantes, tinha o Gauchão, ou jogava a copinha, né, contra os clubes do interior, então, para dar uma vivência competitiva. E aí, o bom é que o Sub-23 tinha um calendário, às vezes, que era legal, que tu conseguia, durante um tempo ali, 2-3 meses, fazer treinos mais específicos. No final, mais do projeto, foi assim. Então, tu conseguia dar base para alguns que eles não tinham. Às vezes o jogador chegava, isso aí, se eu tivesse aprendido isso aí antes, tal. E aí tu construiu uma relação com o cara, e aí ele ficava, esse clube me acolheu, isso, aquilo. E aí tu via que ele entrava e, tipo, ele comia a grama. O caso do Damião é um exemplo, que aí foi o Ortiz que trabalhou com ele, mas é um cara que praticamente veio da Várzea, veio da Várzea, jogou num time bem pequeno, e daqui a pouco tava no Inter. E aí, seleção brasileira e uma série de coisas, e rendeu pro clube, futebolisticamente e financeiramente. Então, assim, hoje, eu acho que o Sub-23 é, sim, um grande ponto de apoio, e eu acho que a palavra é essa, é um ponto de apoio para a equipe profissional e para o clube, porque se tu não tem dinheiro, tu tem que ser criativo, né? E onde é que tá a criatividade? Então, nessas ligas menores, nesses campeonatos menores, por exemplo, Série D. Série D, ano passado eu observei lá pela empresa e tal, vários jogadores lá do norte do país, por exemplo, que é uma região que a gente vê pouco, assim, né? Somente a gente que é do sul. Tem uns jogadores ali com idade de sub-23, 18, 19 anos, que já estão jogando no profissional, que são interessantes. Copa São Paulo, tu vai olhando ali, esse ano agora na Copa São Paulo que teve, tinha um time que era do Nordeste, que tinha um menino com o último ano de júnior. Ele ia jogar no júnior de um clube grande, talvez aqui do Sul? Não. Mas ele teria potencial para, daqui 1 ano, 2 anos, ser incluído na equipe de cima. O Rodrigo Moleiro ficou 1 ano treinando no Brasil. Né? 1 ano. Então, assim, o Sub-23, ele te dá essa possibilidade de tu alargar a formação, de tu desenvolver esses caras, e até caras que já estavam no clube e já tiveram uma certa formação, mas por um motivo ou outro não estavam no momento bom. O Sub-23 é adequado para esse tipo de jogador que está por aí, que não tem mais idade para júnior, nem condição para jogar no time de cima, como também para o Pato, com 17 anos, para ele ter o contato com o homem, para ele ter contato com a dificuldade de jogar no interior, né? De jogar partida de competição com jogador maduro, que vai dar a maturidade que ele precisa para antecipar a sua transição. E isso foi feito na época. Porque assim, por exemplo, o jogo de júnior, de juvenil, é um jogo muito difícil, ainda mais hoje, né? Porque agora tu tem brasileiro sub-17, tem brasileiro sub-20, tu tem Copa do Brasil. Hoje, realmente, o número de jogos aumentou. Só que, mesmo assim, ainda é base contra base. E quando tu pega desafios, e é o que a gente estava falando dos caras que se destacam, e a gente tem que aumentar o desafio para eles, isso é muito importante também, né? E eu vejo, além desses caras que são precoces, o Sub-23 ser bom, o time B, eu acho também que alguns jogadores, às vezes, que no próprio clube, eles
sabe, eles perderam aquele time. Esse sub-23 às vezes pode já Recolocar. recolocar. Já teve caso de jogador assim, que tava no momento ruim ali no sub-20 e tal. Ele foi pro sub-23 e aí foi. Conseguiu subir e se afirmar no profissional. Então, eu não vejo, assim, talvez, vamos pensar sub-21, equipe B, sub-23, não sei o nome que quiser dar, mas essa equipe de apoio, essa equipe pré-profissional, pré-principal, ela tem que existir por esses motivos. A captação, o desenvolvimento dos seus jogadores que estão lá, e aí inclui vivência, e inclui, vamos dizer assim, novas chances para os jogadores. Além disso, tu vai proporcionar situações que no treino tu não vai conseguir fazer. E às vezes existe o caso daquele guri que nunca... Sempre teve. Aquele guri que nunca jogou. Era sempre banco, ele vai ficar ali. Aí daqui a pouco no sub-23, não tem... Chama um cara pra jogar no sub-23 aí. Aí ele vai lá e arrebenta com o jogo. Vem cá, profissional. Então o sub-23 ele é uma oportunidade para os jogadores do clube, para os jogadores que estão fora, para o setor de análise do clube, de mercado. Porque daí tu tem já uma distância maior que tu pode procurar outros jogadores, porque se tu tá só focado no profissional ou só no sub-20, tu vai pegar um tipo de jogador. Não vai pegar um jogador no profissional que tu tenha dúvida. Tem que pegar um cara que tem certeza. No júnior ali, mas vai estourar o ano, eu não vou pegar. O sub-23 te dá essa possibilidade de ter esses jogadores que o cara tem potencial, mas se ele treinar aqui com a gente, talvez ele... E aí tu faz todo um plano individual pra ele. Isso, porque às vezes é um time que tem menos jogadores do que uma categoria juvenil, às vezes. Tem um monte de jogador. O sub-23 não, já tem um grupo mais seleto. E tu pode dar essa atenção individual pra eles. E eu acho importante isso, muito pelo aprimorar. O aprimorar me ajudou nisso a ter essa visão sobre o 23. Que aí o clube se volta pra... Porque como o 23 era na base, na época do Inter, o clube se voltava pra ele e tipo, esses caras aí têm condição de subir ano que vem. Então vamos trabalhar pra acelerar eles. E pro dirigente também dá uma facilitada, porque o jogador vem sem pressão, né? Não, sem pressão e aí tu, por exemplo, o Gabriel Dias, esse que veio do Ituano, é um jogador que tem qualidade, mas que, como ele não tá jogando, ele não desenvolve a qualidade que ele tem. Né? Se ele estivesse jogando num sub-23, a qualquer momento ele pode ser chamado para ser utilizado no time de cima. Né? Se continuar assim, a exigência é tão grande hoje no time de cima. Eu vou dar o exemplo do Estevão, o exemplo do Lucas Ramos, né? Que são jogadores que têm um baita potencial e que não estão jogando, estão treinando. Né? E só treinar, como tu falou, não resolve. Né? Se tivesse sub-23, esse tipo de atleta vai, né, ter rodagem, ter minutagem, né, ter dificuldade, vai se aprimorar, vai ter desafios que ele hoje não tem, já que ele não está sendo medido, né? Enfim, eu vejo por esse lado. E tu pega assim, eu não trabalhei com aquele grupo, mas eu tava lá no Inter já, teve o primeiro brasileiro de aspirantes que o Inter ganhou, praticamente todos os jogadores, eles foram... Todos foram aproveitados. Entendeu? Então, tipo assim, sabe, se tu tem cuidado e tu tem ali essa ligação com a equipe profissional, é muito difícil que dê errado. E assim, mesmo numa época muito posterior àquela, se não foi no Inter, os jogadores do Sub-23 ali quase todos estão jogando por aí. Então, assim, eu acho que é uma iniciativa que ela tem que ser estudada e vista com carinho. Porque, além disso, ela pode dar suporte. Por exemplo, tem um treinador aí do futebol, da Série A, que ele não treina e não faz coletivo com o próprio time. Ele não faz coletivo. Ele pega a equipe sub-20 para fazer o sparring dos caras, tá? Se tu tem um sub-23 ali, não necessariamente sejam esses jogadores. O cara já vai estar conhecendo os jogadores ali. E tu já vai estar tendo, tipo assim, eles vão estar integrados a essa categoria. Eu não tô dizendo que é o que eu acho ideal, mas é uma forma de tu já expor esses jogadores aos olhos do treinador. Porque às vezes o treinador não vai assistir os jogos, é algum auxiliar, alguém da análise. Então, principalmente quando tu tá treinando do lado, tu tem essa exposição desses atletas e assim, é muito difícil que um deles não encaixe, pelo menos um. Às vezes são mais, né? É muito difícil que esses atletas... por ano, tá ótimo. Tá ótimo. Às vezes são mais, às vezes é metade do time. Tem uma época no Inter que tu olhava a escalação, tipo, uma galera do time, do grupo, então nem se fala, era vinda do Sub-23. Então, assim, outros clubes também tiveram sucesso com essa iniciativa, e eu acho, e na Europa se faz muito isso também.
Tem um outro adendo sobre captação, sobre sub-23, enfim. O que acontece? A gente não é muito ligado aqui no Brasil e eu acho que o sub-23 faz esse papel, mas esse papel também pode ser dos setores de captação ou de coordenação técnica dos clubes, que é tu fazer um período de adaptação com esse jogador. Vou dar um exemplo, tá? O jogador, sei lá, veio do interior do Piauí. Pô, tava se destacando lá, tal. Aí ele vem pra cá, com frio, com não sei o quê. O futebol completamente diferente, uma velocidade completa. O cara chega aqui, eles travam. Tu vai fazer um trabalho de finalização, o cara não nem acerta nada. O cara fazia 200 mil gols, mas ele não... Aquilo ali trava. Então, tu tem que ter um processo, às vezes, individualizado de alguém do clube, pegar essa joia, vamos dizer assim, esse jogador, e ali tu ir inserindo, que nem se faz na preparação física. Quando o atleta é lesionado, ele passa por um processo ali na fisiologia, ele vai até auxiliar de preparação física até ser inserido no grupo. Esse jogador também que é buscado, e o Sub-23 tem esse papel também, mas talvez antes disso, tu faça todo esse processo para que ele chegue ambientado e consiga acelerar isso aí cada vez mais, né? Porque, assim, uma coisa é tu pegar um atleta que talvez já tenha uma vivência, que seja aqui do interior e tal. Outras coisas é esses atletas que têm esse potencial e que tu não pode descartar porque tu sabe que ele vai ser um ativo grande pro clube. E aí, às vezes, a gente perde esses jogadores porque a gente não teve esse cuidado, esse carinho, que daqui a pouco eram 10 dias, 15 dias que tu fica ali inserindo. Às vezes é até bom tu mostrar vídeo do clube, porque o cara é do Brasil, mas às vezes o cara não conhece. Ou ele vê, assim, um trabalho do cara que tá na equipe de cima, porra, o cara tá chutando lá, sabe? Tu integrar, é como numa empresa, tu vai integrando esse jogador à filosofia da empresa, do clube, e aí tu vai passando pelos processos, individual, equipe, e aí se é nessa categoria mais alta, que é o Sub-23, ele já vai estar em condição e vai se adaptar muito mais fácil ao jogo da equipe principal. Ótimo. Onboard é a palavra agora, Fernando, que é um consultor agora do mercado aí também, da parte de desenvolvimento. É o que eles chamam aí para receber o novo colaborador e dar toda essa integração. Faltou alguma coisa? Acho que não. Foi ótimo, excelente. Então... Esclarecemos muitas coisas novas aí da atuação na base, eu que estou desatualizado, né? Então é bom sempre... Tá desatualizado, mas se fizerem aquela cartilha lá de 96 ia dar uma... Mas é que nem diz, né? Que nem andar de bicicleta, tu não esquece nunca, né? Assim, a gente tem essa impressão, às vezes, que... Claro, as coisas se modernizam, se atualizam, mas eu acho que a experiência de quem vivenciou, porque, assim, tem muita gente que trabalha no futebol e que dirige, que veio de outras funções, né? Outras profissões, e tu vê, assim, ó, quando tem alguém que ou foi atleta, ou foi pai de atleta, mãe de atleta, enfim, tio, que teve ali vivenciando, é uma escola aquilo ali. E aí, se tu consegue traduzir essas coisas pro conhecimento, conversa com pessoas que sabem, e isso aí viram um case, eu já falava, case, né? Viram um case, assim, muito bom. E é isso, assim, quando um dirigente, que é o caso do Dr. Fernando, pô, teve o filho que jogou, vivenciou como diretor, tava ali, conversou com pessoas, abriu os ouvidos, assim, para falar com os treinadores, com coordenadores, com as pessoas, tu acaba aprendendo, e talvez aquilo que há 20 anos atrás fosse uma coisa muito, assim, sei lá, utópica, hoje tipo assim, é uma realidade que tu enxergou, a pessoa enxergou muito antes do tempo. E acontece isso na base. Hoje, por incrível que pareça, estão se discutindo coisas que se discutiam há 15, 20 anos atrás. Então, assim, eu acho que a desatualização não existe e o que eu acho, assim, é que a gente, no nosso país, a gente precisa ter ideia e projetos claros. No momento que isso tiver, e às vezes, e já teve em alguns clubes, que foi o caso do Inter, que teve muito sucesso, porque tinha projeto e ideia clara, só que isso em algum momento se rompeu, e acontece, né? As coisas vão andar. Tu pega assim, o clube que dá certo, que forma, é o clube que tem ideia e projeto claro. Então, assim, eu acho, doutor Fernando, que ninguém desaprende. É que nem às vezes tu vê o jogador assim, o cara ali, o cara tá meio, já tá numa, vamos dizer assim, tá numa outra fase, mas tu vê que o cara domina, os caras sabem tudo. Quem sabe, né? Conhece. Eu agradeço aí a vocês aí pelo convite. Wilson, muito obrigado pela parceria de sempre, né? Não é de hoje, já foi nosso professor, escreve pro site, participa e nos ajuda nas dinâmicas. Então, muito obrigado pela essa parceria.
né? Estamos à disposição aí sempre. E, Fernando. Isso aí, Wilson, muito obrigado. Foi enriquecedor a tua manifestação aí, a tua palavra nesse momento. Nós que estamos, nós temos o nosso curso de Olhos para a Base, né? E sempre esse tipo de assunto é atual e certamente vai se inserir nas nossas plataformas para servir como uma elucidação maior para os nossos futuros alunos, para os nossos alunos do passado, né, terem contato com esse tema tão palpitante, tão importante, né, para os clubes brasileiros. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra, assim. Olha, eu não tenho nem como falar, assim. Eu fico até... Eu gaguejo um pouco, assim, mas eu acho que momentos como esse fazem a gente... Tudo que a gente estudou, tudo que a gente vivenciou, assim... E a base, ela é muito sofrida em muitos aspectos, né? Pai de atleta já teve lá e sabe como é difícil a gente fazer as coisas acontecerem. Então, existem muitas frustrações, né? Existem muitas derrotas, vamos dizer assim, mas existem as vitórias também. E existem os momentos onde a gente, de uma certa maneira, se sente valorizado, como se fosse uma conquista de uma coisa muito importante. E esse momento, para mim, Diogo e Dr. Fernando, é um momento desse. Eu acho que tá com vocês aqui, dividir, conversar, sentar numa mesma mesa, eu acho que para mim é uma grande conquista e um agradecimento eterno a tudo que vocês me proporcionaram nesse momento aí. Eu agradeço de coração. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal.